Olá, chegamos à nossa terceira aula, a última aula antes da nossa live. Nós vamos ter uma live, vai estar marcada aí, você vai ver embaixo, e nós vamos poder conversar para tirar dúvidas, para talvez dar mais testemunhos acerca de como evangelizar no poder do Espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele evidentemente sempre agiu na história da nossa salvação. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E foi o Pai quem criou o mundo no Filho pelo poder do Espírito Santo, que pairava sobre as águas desde o começo, desde a criação. Foi o Espírito Santo que conduziu toda a história da salvação. E diversas vezes ele se manifestou através dos patriarcas, com palavras de sabedoria, com palavras de profecia, através dos profetas, através da pregação, da palavra de profecia, através do discernimento dos espíritos que os patriarcas, os condutores do povo, tantas vezes precisaram fazer discernimento dos espíritos. Esse Espírito Santo que com os juízes deu tanta coragem, esse dom da prudência, né, que em si traz o dom da coragem. Foi ele que deu a coragem a Judite, foi ele que deu a coragem a Débora, foi ele que deu coragem a Esther, foi ele que inspirou a Esther os jejuns que ela precisava fazer e a coragem para se apresentar diante do rei em favor do povo. Foi ele que conduziu para ela descobrir e o rei descobrir, os dois descobrirem a verdade sobre a trama que estavam fazendo contra os judeus. Foi o Espírito Santo que deu a Daniel a palavra de sabedoria, que fez distinguir a verdade da mentira na história de Susana. Foi ainda ele que deu a palavra de sabedoria a Salomão, quando as duas mulheres disputavam o mesmo bebê, e Salomão disse que dividisse o bebê no meio, então a mãe verdadeira se manifestou. Foi ele que falou pelos profetas, foi ele que orientou os patriarcas, foi ele que fez João Batista rodopiar de alegria no ventre de Isabel. Foi ele, evidentemente, a que colocou, vamos dizer assim, que gerou Jesus no ventre de Maria. Foi ele que levou Maria a correr até a casa de Isabel. Foi ele que deu a Isabel a palavra de sabedoria, onde ela disse: bendita és tu entre as mulheres, de onde me vem que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Foi ele que colocou em Nossa Senhora o cântico do Magnificat, a inspiração, o louvor. O louvor ele é sempre sinal da presença do Espírito Santo. Foi ele que fez Maria louvar com o Magnificat, que até hoje todas as gerações cantam dizendo que ela é bem-aventurada. Foi ele que com Jesus evangelizou as pessoas. O Espírito Santo, quando nós estamos evangelizando, ele vai agindo no coração da pessoa e vai confirmando a nossa evangelização através dos seus dons. Foi ele que foi dado aos discípulos, aos apóstolos reunidos no cenáculo, quando Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo, e aqueles apóstolos então recebem um mandato de irem e de evangelizarem e de perdoarem pecados. Foi o Espírito Santo que estabeleceu todos os 7 sacramentos e é hoje o Espírito Santo quem age para que o pão se torne o corpo de Cristo, o vinho se torne o sangue de Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, para aquela criança ou adulto ser libertada do pecado original.
para aquele moribundo receber a graça de suportar melhor a sua enfermidade, ou mesmo ser curado e ser perdoado dos seus pecados antes de partir para o Pai, se for o caso dele partir. É o Espírito Santo que hoje nos enche de paresia, nos enche, faz com que o batismo, o nosso batismo, os dons recebidos no nosso batismo efusos, possam sair, possam brotar a serviço da evangelização. É esse Espírito Santo que em Pentecostes encheu os apóstolos de fogo, do ardor, o fogo no coração, o fogo de amor a Deus. É o Espírito Santo que nos dá o amor esponsal. É Ele que nos dá a fé, a esperança, a caridade. É Ele que nos dá o dom da pregação. É Ele que nos faz mestres, doutores, pregadores, apóstolos, evangelistas. É Ele que nos enche da sua graça, dos seus dons. É Ele que nos dá os dons infusos, junto com a graça santificante, como eu expliquei a vez passada. É Ele que nos dá os dons efusos que você encontra aqui em 1 Coríntios 12, caso você não tenha de cor na cabeça. É Ele que dá a um o dom de profecia, outro o dom da pregação, o outro o dom da sabedoria, o outro discernimento dos espíritos, o outro fé, milagres. Sim, hoje o Senhor realiza milagres. Foi Ele que confirmou a pregação dos apóstolos, dos discípulos todos no começo da igreja, com milagres, com ressurreições, com palavras de sabedoria, de ciência, com línguas, com a generosidade, com a partilha. A partilha é um dom do Espírito Santo. Os cristãos tinham tudo em comum, não havia necessitado no meio deles. Isso é a ação do Espírito Santo. Humanamente, nós não faríamos isso. É o Espírito Santo quem conduz a igreja hoje, ele é a alma da igreja. É o Espírito Santo quem nos conduz como igreja. É o Espírito Santo que conduz você, ou deveria conduzir a sua vida. E é o Espírito Santo que prepara a sua igreja, ele é a alma da igreja, ele prepara a igreja para a segunda vinda de Jesus. E é o Espírito que diz junto com a igreja, Maranatá, vem Senhor Jesus. É o Espírito Santo que junto com a igreja a cada dia pede, suspira, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. O Espírito e a igreja dizem, Maranatá, vem Senhor Jesus. Nós não podemos ignorar a ação do Espírito. Sob pena de não sermos católicos, é simples. Se você acha que o Espírito Santo não age, você não é católico, você acha que é, mas não conhece bem a riqueza da doutrina da sua igreja, não conhece bem essa ação de Deus no meio de vocês, no meio de nós. Mas além do Espírito Santo, há outros que nos auxiliam na evangelização. A evangelização com o poder do Espírito, ela sempre levará a pessoa para a igreja. Ela sempre levará a pessoa para Maria, que abre os caminhos da evangelização. Eu me lembro que uma vez eu atendi, estava no Shalom, atendi duas amigas, muito próximas mesmo. As duas tinham feito uma grande besteira, né? E eu atendi a que eu atendi primeiro, a menina estava destruída por causa da besteira que tinha feito. Destruída. E, bom, eu rezei por ela, fiquei com muita pena dela. Depois atendi a segunda pessoa, a segunda amiga. E essa menina estava bem. Ela não tinha sido tão atingida pelo pecado,
tão atingida pelo pecado que elas tinham cometido. Elas disseram que era pecado, era, no meu ponto de vista, eu não posso dizer que alguém pecou, posso dizer que alguém errou. Então, ambas reconheciam o mesmo erro, no mesmo dia, na mesma hora, na mesma situação. Mas uma tinha ficado espiritualmente acabada e a outra estava bem. E eu conversando com elas, eu vi que o temperamento mais frágil era o da segunda, da que estava bem. Aí eu disse, bom, tem alguma coisa aí nessa história. Aí, bom, fui rezar com as duas, no final, para consolar, para orientar o que deveriam fazer. E quando eu rezava pelas duas, o Senhor me mostrava que a mãe de uma delas a havia consagrado a Nossa Senhora e a havia feito usar a medalha milagrosa durante um bom tempo da sua vida. Então, Nossa Senhora, que protegeu aquela menina, me levou a evangelizá-la de uma maneira muito mais fácil. E até hoje ela é uma pessoa engajada. Nossa Senhora abre o caminho da evangelização. É sempre importante rezar, estar junto com Deus, sempre. Nós não devemos rezar só na hora de evangelizar, gente, isso não existe. A gente tem que rezar o tempo todo. O tempo todo. Nós temos que rezar o tempo todo. Para que quando chegar aquela pessoa que o Senhor quer que a gente evangelize, a gente possa evangelizar ouvindo a Deus com mais facilidade. E naturalmente. Não precisa você dizer, tchananã, trrr, agora chegou o momento de evangelizar. Não, evangelização em nós deve ser uma coisa muito natural, muito espontânea. Deve ser o principal da nossa vida depois da oração, depois dos sacramentos, não é? É o principal, evangelizar. Você foi batizado? Hello? Você tem a missão de evangelizar. E além de Nossa Senhora, e evidentemente do Espírito Santo, que é o evangelizador. Meus queridos, é o Espírito Santo que evangeliza. Você é só um instrumentozinho. É o Espírito Santo que age no coração da pessoa através dos dons que ele vai te dando para evangelizar aquela pessoa. É ele, você é só uma ajudinha. Mas tem uma outra ajuda muito boa, que é a ajuda dos anjos. O Espírito Santo manda anjos. E os anjos nos são dados antes de nós sermos criados. O nosso anjo da guarda já estava criado para nós, só para nós, um ato de amor de Deus, exclusivamente nosso, antes de nós nascermos e até depois da nossa morte conosco no paraíso, se Deus quiser. E esses anjos estão aqui para nos servir. Uma vez eu estava num casamento e me chamou a atenção a beleza de uma senhora jovem que estava lá. Ela estava muito bem vestida, né? Até me senti meio assim, né? Vale, meu Deus, eu estou igual a mendiga aqui. Ela estava muito bem vestida e era linda. E me chamou a atenção, eu disse, Jesus, que moça linda. E com aquele barulho imenso, né? Que as festas de casamento agora viraram assim, uma barulheira. Eu disse, aí eu fiquei, não podia conversar, porque ninguém ouvia mesmo, né? E eu fiquei admirando aquela moça tão linda e louvando a Deus pela beleza dela. Aí Deus me revelou que eu precisava falar com ela, porque ela estava às vésperas de fazer uma inseminação artificial, com tudo pronto já. E eu disse, Jesus, como é que eu vou me aproximar dessa moça? Ela estava numa roda, conversando, berrando, né? Tentando conversar, muito animada, o marido dela também. Eu disse, ô santo anjo, meu santo anjo, fala com o santo anjo da guarda daquela moça que eu
preciso falar com ela, dá um jeito da gente se encontrar. Aí, com 3 minutos, chegou um rapaz e que me conhecia e disse: eu queria tanto te apresentar uma pessoa. Pode ser? Eu disse, claro. Aí fomos e a pessoa era a moça. Então, meu anjo da guarda armou o encontro com a jovem senhora. Bom, realmente, quando eu cheguei, todo mundo fica aquela coisa assim, meio sem assunto, né? Apresentou, e aí? Quem vai falar? O que é que querem, né? E aí Deus me disse, e eu já fui dizendo a ela, eu disse, olha, você está grávida, você não precisa fazer inseminação artificial, que você precisa fazer, você já perdeu 3 bebês, e esse aí vai segurar no útero, porque nós vamos rezar por ele agora. Não faça inseminação, senão você vai perder esse. E ela me olhou espantada, o marido dela parecia que estava vendo um extraterrestre. o som altíssimo, a gente sem conseguir se comunicar. Então, as palavras tinham que ser certeiras, gritadas e bem no alvo, né? Então, eles disseram, como é que você sabe? Eu disse, Deus me disse, ou alguma coisa assim. E aí peguei a mão do marido, pedi que as pessoas ficassem ao redor, peguei a mão do marido, coloquei no útero da senhora, né? Pedi para as pessoas ficarem ao redor, não por respeito humano, mas para não expor a jovem senhora. Imagina uma senhora toda vestida num casamento e o marido com a mão no útero dela, né? Abaixado com a mão no útero dela. Então nós rezamos, ela segurou a criança, eu não tive mais notícia, claro que eu dei o endereço do Shalom, convidei para ir à missa, isso sempre precisa ser feito. Você não pode evangelizar e deixar a pessoa solta, você precisa pegar, né, quando a gente evangeliza, por exemplo, no Aleluia, eu sempre peço o telefone da pessoa para voltar a ligar para ela. Mas eu não sou boba de dizer, me dá aí teu telefone, aí ela inventa um número e me dá. Não. Eu digo assim, liga para mim aí para o teu telefone ficar gravado, porque eu não tenho papel nem caneta aqui. E aí dou meu telefone. É um risco, viu, meu povo? Mas eu digo assim, liga aí dou meu telefone, a pessoa liga e eu fico com o número dela. Bom, voltando para a história, um belo dia eu estou na missa de Natal do Shalom e senta logo pertinho de mim esse casal, que eu sinceramente quase não reconheci, porque uma coisa é você estar pronto para um casamento, outra coisa é você ir à missa no Shalom. Então eles foram me dizer, né, que o neném tinha vingado, né, como se diz aqui no Nordeste, que o neném tinha nascido e que o neném estava muito bem e que eles estavam muito felizes e desejando ter outros filhos. E aí me comoveu porque eles me agradeceram por não terem cometido o pecado da inseminação artificial. E naquele dia do Natal nós pudemos então, junto do menino Jesus, de Nossa Senhora e de São José, dar graças a Deus, porque a evangelização no poder do Espírito realmente vale a pena. Para terminar nessa última aula, eu queria falar um pouco da pregação. Meus queridos, uma pregação é feita para quem está ouvindo, não para o pregador. A pregação é um dos carismas do Espírito Santo. Está lá em Efésios 4. A uns ele faz mestres, a outros doutores, a outros pregadores, apóstolos, evangelizadores. Os mestres são pregadores. É um dom. Assim como existem todos esses dons que eu falei, fora o dom de governo, né, que é muito importante também. Está lá em Efésios 4, você pode conferir. Ele
O Senhor nos dá o dom da pregação porque é preciso anunciar a Jesus Cristo oportuna e inoportunamente. E o Senhor nos dá esse dom para os outros. Todos os dons efusos são para os outros, para os outros. A minha pregação precisa ser aberta ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem prega em mim, para o bem daquelas pessoas. Existe um fenômeno que acontece comigo e já aconteceu com várias pessoas com quem eu tenho conversado. Você acaba uma pregação sobre, vamos dizer, sobre São José. Aí no fim da pregação a pessoa chega para você e diz: oi, muito obrigada por essa pregação sobre o perdão, sobre a reconciliação. Eu precisava mesmo me reconciliar com a minha tia. E você fica olhando e você diz: como é? Eu falei de perdão, eu falei de reconciliação. A pregação era sobre São José. O que acontece? E isso me deixa muito à vontade. Não importa o que eu fale, o Espírito Santo faz a pessoa ouvir o que ela precisa ouvir. Então, claro que eu preparo as palestras, mas preparo em oração. Uma coisa é você dar uma aula, outra coisa é você pregar. Eu podia te dizer um monte de coisa bem legal aqui sobre o Espírito Santo, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, De Trinitatis. Mas eu quero você ouvindo Jesus. Eu quero você evangelizando no poder do Espírito. Então, muito provavelmente, o Senhor me deu várias palavras de sabedoria, várias. Para você. Muito provavelmente o Senhor me deu palavras de ciência para você. Muito provavelmente o Senhor me deu discernimento dos Espíritos porque Ele te ama, para você. Muito provavelmente o Senhor fez milagres agora contigo. Você já viu alguém ressuscitar? Eu já vi. Porque o Senhor está vivo, porque Jesus está vivo, porque o Espírito Santo age hoje, porque Deus faz novas todas as coisas, porque Deus confia a você os seus filhos. Deus confia a você, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas a quem Ele quer evangelizar. O dom da pregação é um dom sagrado. E nele estão todos os outros, assim como em qualquer evangelização, o Espírito Santo te dá qualquer dom, desde que você precise e que se abra e que peça. Usar os dons do Espírito Santo, seja na pregação, seja na evangelização corpo a corpo, como se diz, é usar o poder de Deus, mas não precisa que você seja uma super pessoa. Tantas vezes eu ouço essa frase muito dolorida que diz assim: Aime, isso é com você. Não, meu irmão, isso dói. Isso não é comigo, isso é com você. É com todo batizado que se sabe amado por Deus e que quer amar a Deus e que quer dar uma alegria a Jesus. E a maior alegria que você pode dar a Jesus, ao Pai, ao Filho, a Nossa Senhora, aos anjos, aos santos, a maior alegria que você pode dar é: toquei, Senhor, a miséria do meu irmão. E através de mim, tu o tocaste e tu o salvaste. Essa é a maior alegria que a gente pode dar a Deus na evangelização. Uma evangelização efetiva, uma evangelização com poder, uma evangelização nova. Sim, uma evangelização nova,
como o Papa Francisco pede na Evangelii Gaudium, a alegria de evangelizar. Evangelizar com alegria, evangelizar com entusiasmo, evangelizar com os dons do Espírito, evangelizar no poder do Espírito, evangelizar na vida nova que o Senhor nos chama a viver e a transmitir. Amanhã a gente se encontra na live. Vai ser uma alegria poder conversar com você sobre as maravilhas que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, as maravilhas que o Espírito Santo faz na evangelização. E se você quiser ouvir mais histórias, né, que não dá tempo de contar todas, como eu disse desde o começo, o curso inclui o livro, mas ele vai além do livro. Se você quiser conhecer mesmo como é que se evangeliza com o poder do Espírito Santo, adquira o livro, nem é tão caro, dá para você adquirir nas edições Shalom. Com certeza vão botar algum site aqui embaixo. Deus te abençoe, foi uma alegria estar com você nessas 3 aulas, que na verdade foram mais uma partilha, não é? Do que aulas. Quem sou eu para te dar uma aula? Mas eu sou tua irmã para te dizer, vai lá, coragem, aquela coragem que vem do amor, aquela coragem sem respeito humano, aquela coragem aberta ao Espírito Santo. Vai lá e evangeliza no poder do Espírito.